Queridos irmãos, que a paz do Senhor reine nos corações de vocês, em todos os nossos corações. Mais uma vez estamos aqui ao redor da mesa do Senhor para celebrar, lembrar a sua morte de cruz, sua obra na cruz. Aliás, é um pensamento muito contundente nessa semana, em que uma parte dos religiosos do mundo coloca uma ênfase muito grande na morte de Cristo. Para nós, os cristãos, não existe uma semana santa. Todo dia é santo, toda semana é santa, porque todo dia nós temos comunhão com o Senhor, devemos ter. Todo dia nos lembramos do Senhor. Aliás, o dia todo, né? É tempo de comunhão, de falar com Deus, de ouvirmos a sua voz, de meditarmos a sua palavra. Todo dia nós fazemos isso, graças a Deus por isso. Mas como as atenções de muitos estão voltadas para isso, então vale a pena também frisar esse tema. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre essa ministração nesta noite. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos, Senhor, por este ato solene que estamos celebrando agora, de lembrar a morte do Senhor e seu sangue derramado por nós na cruz e seu corpo partido por nós. Senhor, que cada um de nós seja edificado, seja tocado, Senhor, seja, meu Deus, edificado, Senhor, em tudo que nós formos fazer. Em nome de Jesus, abençoa todos que participam, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Surpresa, olha quem está aqui do meu lado, que bom, né? Ainda recuperando, né? Eu vejo, ainda está meio cansadinha, é normal, porque a recuperação ainda não está completa, mas eu creio que até no fim da semana que vem, Simone já estará muito melhor quando ela voltará ao médico para uma avaliação, mas ela está caminhando bem, graças a Deus. Vamos ouvi-la. Queremos ouvi-la, estamos com saudade. Também estava com saudade de poder participar, ainda que virtualmente. Desculpa as pessoas surdas, que eu não vou poder fazer Libras, traduzir. Depois eu explico porque eu tive uma cirurgia. Então, mas é bom estar aqui com vocês. Quero agradecer as orações, as mensagens, o carinho. Gente, olha, eu fiquei assim impactada. Eu falei, Senhor, como o Senhor é tão bom, né? Como o Senhor se manifesta através dos seus filhos, das ações, das palavras, das orações. E eu sou muito grata a Deus. Não estava esperando, né? Passar por uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui me convalescendo, quietinha dentro de casa e logo eu vou estar ok, né? Tirando os drenos, que ainda tem que fazer parte do processo de convalescência, de recuperação, mas graças a Deus o Senhor esteve à frente, conduzindo tudo e eu só tenho que agradecer, né, a Deus. Em especial ao meu querido, amado marido, que esteve comigo o tempo todo, ao meu filho, que tem cuidado aqui de mim, feito a comida, o Paulo feito todas aí as compras, tudo que é necessário, que eram geralmente as coisas que eu fazia, mas que agora estou aí temporariamente de férias, né? Com certeza. Mas quero agradecer, né, a todos. A vocês que oraram, que continuam orando, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito bem, nós temos informações para passar para vocês e graças a Deus que várias pessoas por quem nós estávamos orando, pessoas conhecidas, algumas da Igreja Cristã da Trindade, outras não, elas já melhoraram da Covid, né? Já melhoraram. Algumas já tiveram alta, estão em casa, aí numa recuperação muito, muito boa, firme, e outros estão melhorando bastante e brevemente terão alta também. Isso muito nos alegra, né? Muito nos alegra. E também quero dizer para vocês que devido à situação da pandemia, nós não retornaremos ainda aos cultos presenciais, até porque o governo do estado de São Paulo estendeu as restrições até o dia 11 de abril, né? Então, de amanhã a 8, né? Até o dia 11 de abril.
Vamos estar atentos aí, verificar o que acontecerá depois do dia 11. Se tudo estiver tranquilo, né? Se o nível de contaminação, a taxa de contaminação e de óbitos, se ela cair consideravelmente, então poderemos voltar aos cultos presenciais a partir do dia 18. Se não, dia 25, não sabemos, mas vocês serão avisados com certeza. Tá? E também não importa se o governo liberar os cultos presenciais, né? Se nós não nos sentirmos seguros, então provavelmente nós não voltaremos aos cultos presenciais, porque precisamos preservar as vidas, né? Nós teremos nos anos pela frente a oportunidade de estar na casa do Senhor continuamente, né? Então precisamos ficar vivos para receber a vacina, para virar jacaré. Eu já virei, né? Já tomei a primeira dose, né? Se Deus quiser agora, no meio do mês de abril, vou tomar a segunda dose, né? E é muito importante isso, que nos vacinemos, né? É muito importante. Então eu quero também deixar com vocês outras informações que eu julgo serem úteis para a nossa vida espiritual, para nós como rebanho da Igreja Cristã da Trindade, né? Toda quarta-feira, 7 horas da noite, não se esqueçam, nossa live da oração tem sido uma bênção também, e tem sido muito enriquecedor estudar sobre oração ao longo da Bíblia. Terminamos recentemente Isaías, e na próxima semana vamos ver a oração na vida de Jeremias, né? Essa sequência tem sido uma grande bênção, né? Então, na próxima quarta-feira, começaremos com o profeta Jeremias, tá? E também quero avisá-los de que toda sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, tem a live do pastor Gerson Lopes, um dos nossos pastores, que é uma live muito abençoadora também. E domingo, amanhã por ser domingo, nós estaremos juntos novamente no culto dominical, às 10 horas da manhã, será o nosso culto online, né? Será o nosso culto ao vivo. Então estaremos juntos também. E amanhã, culto da ressurreição. Amanhã é dia de lembrar, aliás, todo dia é dia de lembrar da ressurreição de Cristo. Que o nosso Deus não é um defunto, não é um cadáver, né? Seus ossos não estão em qualquer lugar neste mundo físico, né, em que nós vivemos aqui. E Ele ressuscitou verdadeiramente. E amanhã eu vou falar sobre o corpo de Jesus. Como era o seu corpo depois da ressurreição, né? Que transformações ele sofreu, ou como é que aconteceu isso? Como era o corpo de Jesus depois da ressurreição e como continua sendo o seu corpo. Então amanhã esse será o assunto aqui, o corpo ressurreto do Senhor, né? E também quero avisar que nós temos... Às 5 horas. É verdade. Todo domingo, 5 horas da tarde, a nossa escola bíblica dominical. E às 18 horas, todo domingo, também temos a ministração para as crianças, né, bem? Com a tia Valéria, a Priscila, a Andréia e várias outras pessoas aí que participam deste ministério tão lindo, o Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade. Agora quer falar do congresso? Qual é a data? Quer que eu fale? Então nós vamos ter o congresso, né? Eu falo que é o Retiro Congresso porque nós nos retiramos, eu gosto de retiros, das mulheres, vai ser de 10 a 12 de setembro, aqui perto, na cidade de Jarinu, no Hotel Paradise, e vai ser uma bênção estarmos juntas. A nossa querida preletora Ismael Williams estará presente, né? Ela que vai ser a nossa preletora oficial. E você pode participar, você ainda consegue dividir em pagamentos até final de agosto. Já com transporte, estadia, tudo incluso, o valor de R$620. Então é um investimento que você vai estar fazendo para ter um final de semana de comunhão, de intimidade com o Senhor, de estar com irmãs em Cristo, mesmo que você não seja da nossa igreja. Você não vai se sentir um peixinho fora d'água, não. Mas você vai se sentir muito acolhida e amada. Nosso grupo é todo querido e especial, estamos habituadas a receber irmãs de outras igrejas, então você pode participar. Pelo site da igreja você vai ter informações, ou você pode mandar também
um e-mail para ictcongressosiretiros@gmail.com. Acho que é ict.congressosiretiros@gmail.com, que aí você vai ter maiores informações aí sobre o nosso congresso. Mas nós também temos uma novidade para os homens, né? Congresso dos Homens? O Congresso dos Homens vai acontecer em novembro, do dia 19 a 21 de novembro, sexta a domingo. Nós teremos também um pastor do Rio de Janeiro, da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro, o pastor Ari Iac. Somos amigos há mais de 30 anos, um homem de Deus, um homem que gosta de avivamento, e vai ser uma grande bênção para nós. O tema do nosso congresso é Enchei-vos do Espírito. Homens, rapazes, né? Separe essa data, vai ser uma bênção muito grande. Eu tenho certeza que até novembro nós já nos vacinamos, com certeza sim, com a graça de Deus sim. Aliás, o Brasil já ultrapassou mais de 24 milhões de pessoas vacinadas, né? Ou mais de 24 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas. Isso é uma grande bênção, ultrapassou 10% já da população brasileira, e mais vacinas estão vindo aí, e vamos continuar orando, porque Deus tem grandes vitórias para nós, em nome de Jesus. E eu acho que é isso, né, Bens? Agora quero falar também do nosso programa de rádio, Um Toque de Deus. Ele é transmitido todo sábado das 11 à 1 da tarde, pela rádio Adore Mais, FM 102,1. E eu vou passar também para vocês o número do WhatsApp do nosso programa de rádio, para que você, querendo, envie suas perguntas e também seus pedidos de orações, né? Estamos respondendo bastante perguntas, porque há um interesse muito grande das pessoas, isso é muito bom. Então, o número do WhatsApp é 0, operadora 11 9 7401 1961, tá bem? Este recado está dado. Também quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, não tem nenhum problema em falar sobre isso, porque pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a Igreja Cristã da Trindade, ela tem tido uma marca muito importante ao longo dos anos, que é a marca da ética, né? Nós não queremos e nem podemos ser um ministério de picaretas, de engano, de mentiras, de manipulações, de abusos espirituais ou verbais ou coisa assim, ou de manipular as pessoas. Mas, como toda obra de Deus, ela precisa de recursos, assim também a Igreja Cristã da Trindade precisa, né? Nós estamos fazendo as obras que nos propusemos a fazer já, desde antes de começar a pandemia. Graças a Deus que as nossas máquinas de ar-condicionado já estão instaladas. Brevemente nós vamos já colocar o forro também. E a semana passada eu senti, eu experimentei o ar-condicionado da nossa igreja, né? Então, a empresa que estava lá, o empreiteiro, falou: pastor, vai até o meio da igreja. E ele tinha ligado apenas 4 máquinas, são 8, né? E estava um ar assim muito agradável, muito gostoso. Fui até o púlpito, a mesma coisa, né? Então, graças a Deus por tudo isso que Deus tem feito, né? E esse tem sido um momento muito bom também, porque não temos reuniões presenciais. Estamos aproveitando este momento porque tem equipamentos, andaimes espalhados dentro do salão do nosso auditório. Então, com essa restrição agora, estamos aproveitando também para terminar isso. Graças a Deus por isso, né? E com isso, isso implica gastos, né? Nós precisamos de recursos, né? A igreja precisa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas. E eu quero neste momento, mais uma vez, passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco e também na Caixa Econômica Federal. E a sua oferta é muito bem-vinda, a sua contribuição, o seu dízimo, muito bem-vindo, muito importante, muito apreciado e muito importante para prosseguirmos com a pregação da Palavra de Deus pelas mídias sociais e também pelo rádio. E, se Deus quiser, com a graça de Deus, faremos mais ainda no futuro, com a graça de Deus. Também nós estamos abertos para doações de cestas básicas, temos recebido cestas básicas, temos distribuído também para pessoas necessitadas,
E eu estou muito feliz com isso. Hoje mesmo, uma família doou várias cestas básicas. E eu estava lá na igreja para receber essas doações e foi uma grande bênção. Então nós temos aí como ajudar as pessoas necessitadas nessa área também, que é muito importante. Então vamos lá, eu vou passar agora os dados da conta bancária. Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830 e dígito 6, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003. E a conta corrente é 401010, dígito 0. Nós temos também dois Pix, que vocês poderão usar para fazer a transferência, que é muito mais rápida e não cobra taxa nenhuma, né? O primeiro é o CNPJ da igreja, que é o 04 009 246 000185. E temos também um outro Pix em forma de e-mail, que é assim, Pix é PIX, tudo minúsculo, pix@ictrindade.com.br. Tá bem? Que Deus recompense vocês pela participação nesta obra com seus dízimos e ofertas. Que o Senhor recompense. Bem, você vai ler, eu acho que eu dei os recados, né? Você vai ler um versículo, meu bem? Então, vamos ouvi-la. Vou compartilhar um versículo que é sempre bom, né? A gente meditar na palavra do Senhor. E o versículo que eu gostaria de ler com vocês está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só esse versículo. Que coisa maravilhosa. Gente, pensa. João lá, né? Primo, sendo ali o antecessor, né? O precursor de estar falando ali sobre um Salvador que viria. E de repente, eu fico tentando imaginar, Paulo, porque naquela época não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha... Eu não sei se eles cresceram juntos, né? Mas eu fico pensando assim que João tá ali, de repente ele olha, o coração começa a bater, aquela alegria, a presença do Senhor invadindo o ser dele. Sabe quando a gente sente aquela presença doce do Senhor, que não dá para explicar, que é maravilhosa, que traz paz, que traz tranquilidade? E aí viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, que coisa linda. O primeiro encontro deles foi dentro da barriga, né? Cada um dentro da barriga da mãe. Porque quando Maria foi visitar Isabel, né? A Bíblia diz que João pulou de alegria no ventre da mãe. E a mãe sentiu: opa, peraí, tá diferente. Essa mexida aqui, esse mover desse bebê aqui dentro tá diferente. Há algo de especial nessa tua gravidez, né? Então, o primeiro encontro deles foi dentro da barriga, cada um dentro da barriga da sua mãe. E ali sentiu, né? João sentiu, ainda que informação dentro do ventre da mãe, a presença de Jesus. Não tem, gente, como ter esse encontro e não se sentir mexido e transformado. Olha que coisa linda. O mundo tenta adequar datas comemorativas, claro que para lucrar. E desde que eu era criança, eu sempre vi essa questão do coelho, do chocolate. E é uma delícia, né, gente? Eu amo chocolate. Coelho, então, eu acho a coisa mais fofa do mundo. Quando eu era criança, eu tive coelho como bichinho de estimação. Mas por mais bonitinho, fofinho que seja, por mais delicioso que seja um chocolate, isso não tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Então, esse Cordeiro, a gente vê que já estava presente
ali na primeira Páscoa, quando o povo hebreu iria sair do Egito, né? Então foi dada a ordem pelo Senhor que um cordeiro deveria ser imolado ali, já representando que no futuro o Cordeiro de Deus seria imolado por nós. Amém. Então não é um coelho, é um cordeiro, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E nós não podemos nos esquecer disso, né? A gente pode comer o chocolate, não é pecado comer o chocolate, mas aproveite essa comemoração para anunciar que quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Inclusive, na sexta-feira, eu estava assistindo a ministração que a tia Valéria fez para as crianças às 4 horas da tarde. Inclusive, quero te incentivar a assistir com as crianças amanhã, depois do almoço, enfim. Pega ali no Facebook, no YouTube da igreja e assista. Qual é a verdadeira Páscoa? Converse com as crianças, ensine. Olha, é o Cordeiro de Deus, a verdadeira Páscoa. O coelho pode ser muito fofinho, muito bonitinho. Chocolate é gostoso, mas a verdadeira Páscoa envolve o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Amém. Gente, eu quero ter esse olhar de João, né? Ver Jesus e se alegrar com a presença dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, que cena maravilhosa deve ter sido isso. No coração de João Batista. E ali ele tendo o privilégio de batizar Jesus como um cumprimento, porque ele falou para Jesus, não, eu não sou digno. E Jesus falou, não, vamos cumprir aí, né? E aí o que aconteceu? O Espírito Santo se manifesta na forma de uma pomba e ouve-se a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Gente, olha, que cena, que momento maravilhoso deve ter sido isso. Que privilégio João Batista e os que estavam ali puderam sentir neste momento glorioso de Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? Então que Deus nos abençoe, né? E que lembremos que o verdadeiro símbolo da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Inclusive, eu gosto de fazer uma guirlanda. Esse ano eu não consegui pendurar essa guirlanda, mas no ano passado eu cheguei a pendurar aqui e mostrei para vocês. Eu faço uns enfeites e aí eu coloquei, né? O Cordeiro e coloquei ali um versículo. Eu gosto de da porta para que os vizinhos vejam, né? Uma oportunidade através de uma decoração. Não era um coelho, não era, mas era o verdadeiro sentido da Páscoa, né? E que sejamos criativos para poder transmitir as boas novas. Amém. Amém. Vai orar uma breve oração? Com certeza. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Pelo teu infinito amor, pela tua graça. Te agradecemos porque o propósito da salvação foi cumprido. O véu foi rasgado e hoje temos acesso a ti, Senhor. Obrigada por Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro, santo, puro, imaculado, que tira o pecado do mundo. Obrigada, Jesus, por este sangue vertido. Sim. Obrigada pela ressurreição, nos dando a certeza de uma vida eterna. Obrigada pela constante companhia do Espírito Santo nas nossas vidas. E neste momento, Senhor, que estamos aqui ao redor desta mesa, te pedimos que use o Paulo, que o falar dele não venha de si próprio, mas venha através da unção do teu Espírito Santo, falando, pregando, nos mostrando, Senhor, as verdades da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje fazer uma reflexão com vocês sobre a importância de sermos imitadores de Cristo. E eu quero começar com João capítulo 13, versículo 15. Mas eu quero aqui ao mesmo tempo fazer uma sugestão. Que vocês não saiam procurando o versículo, nem tentem anotar os versículos. Porque esta é uma live que ficará gravada e ficará disponível.
no Facebook da igreja, no YouTube da igreja. E você poderá depois assistir novamente, voltar, pausar, anotar, para que você não se perca agora no decorrer da nossa meditação. Eu vou começar com 4 versículos, por isso que eu estou fazendo essa sugestão. Senão você vai ficar aí preocupado. Ah, mas eu perdi aquele versículo. Ah, ele falou, mas eu não anotei. Você vai ter tudo em mãos. É só assistir de novo, voltar o vídeo, pausar o vídeo, anotou, continua, muito fácil. Tá? É por isso que eu não fico repetindo também as contas bancárias da igreja, porque quem precisar, volta lá e pega de novo. Né? Então eu quero começar com João capítulo 13, versículo 15, porque se trata da última ceia de Jesus com os discípulos, ou eu diria a Páscoa que ele celebrou e a sua última ceia com eles. E se você olhar para o Evangelho de João, Jesus então fez a sua pregação mais longa, ou a sua preleção mais longa no Evangelho de João, na última ceia. Então estão ali no capítulo 13 e quando ele ora no capítulo 17. Somente no capítulo 18 de João é que eles deixam então o cenáculo onde eles estavam celebrando a Páscoa. Então é um texto longo da última ceia com os discípulos. A fala de Jesus foi uma fala demorada, porém muito importante. Cada detalhe é maravilhoso. Né? Então, quando Jesus, uma das coisas que ele fez em João capítulo 13, quando ele estava reunido com os discípulos, é que ele lavou os pés dos discípulos. E nós entendemos isso como uma tremenda lição de humildade. Né? E ele chega a dizer, se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então eu deixo o exemplo para que vocês façam o mesmo. Nós não celebramos, nós não temos esse ritual na nossa igreja de lava-pés, nós não temos. Tem igrejas que adotam, e eu não estou aqui para criticar ninguém. Quem adota, quem não adota. Nós não adotamos, a Assembleia de Deus não adota, eu creio que outras igrejas não adotam, creio que a Igreja Batista também não. Agora, e também a gente percebe que os discípulos também não adotaram este ritual, eles não entenderam o que Jesus queria, assim como o partir do pão e o beber do cálice era uma coisa repetitiva e tem sido repetitiva, eles não entenderam que a cerimônia do lava-pés também tinha que acontecer. E eles entenderam com outro sentido, eu creio que é o verdadeiro sentido que Jesus queria dar, que era o sentido da humildade, né? E de servir o servo, lavando os pés do próximo, né? Acho isso fantástico, esse exemplo que Jesus deu. Então, eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo, para que vocês me imitem. E com certeza, Jesus estava ali se colocando como exemplo de humildade, né? Porque ele falou sobre isso em Mateus capítulo 11, versículo 29, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Acho isso fantástico, né? Vamos ver também em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que haja em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Que atitude é essa? De obediência, de renúncia, de humildade, de obediência até a morte e morte de Cristo, como o contexto de Filipenses capítulo 2 nos dá a entender. Você pegar, por exemplo, este capítulo 2 de Filipenses, os versículos de 5 a 11, ali fala da humilhação do Senhor e da sua exaltação. Um outro versículo muito importante também encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo padeceu, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos, para que vocês façam o mesmo. Né? Então você vê quão importante a ênfase que os apóstolos dão sobre imitar o Senhor, né? Como Mateus escreveu, como João escreveu, como Paulo escreveu em Filipenses e agora em 1 Pedro, né?
ele escreve também: Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E o próximo e último texto nessa sequência aqui é na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6. João escreveu assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, né? Deve viver como ele viveu, deve falar como ele falou, deve olhar como ele olhou. Olha que coisa tremenda, né? Deve trabalhar como ele trabalhou, deve agir como ele agiu, né? Então eu acho muito bonita essa ênfase que os apóstolos, os discípulos de Jesus colocam na importância de imitá-lo, né? Porque eu acho que todas as pessoas têm alguém a quem imitar, né? Artistas, é muito comum, por exemplo, nas novelas. Eu, graças a Deus, não assisto novelas, mas eu sei disso, porque a gente vê, a mídia comenta, sai nos jornais, sai em tudo quanto é lugar, né? Que quando alguém adota um certo tipo de roupa, um certo estilo de cabelo numa novela, a turma da sociedade começa a imitar aquilo, né? Ou então uma expressão, né? A turma começa a imitar. Então existe, o ser humano gosta de imitar. Aliás, uma das características da cultura brasileira é a cultura da imitação. Imitamos Papai Noel, imitamos Halloween, imitamos um punhado de coisas lá de fora, né? Ouvimos músicas em inglês que muitas vezes nem sabemos o que está sendo cantado. As pessoas ouvem músicas em inglês, elas nem sabem o que está sendo cantado, mas elas estão lá, né? Ouvindo, tentando cantar junto e assim por diante, né? Eu nunca vi, é muito difícil, eu, por exemplo, nunca vi um americano ouvir música numa língua que ele não entenda. É muito difícil. Bom, tem aqueles que querem imitar também os pregadores, né? Quando o Billy Graham, por exemplo, no século passado, estava muito no auge do seu trabalho de pregação, as pessoas queriam imitá-lo, né? Os pregadores queriam imitá-lo. Outros querem imitar professores, jogadores de futebol. Em quem você se inspira? Eu me inspiro no Pelé, eu me inspiro no Zico, e assim por diante, né? As pessoas vão aí arranjando a quem imitar. E as crianças, elas têm a tendência de imitar seus pais, né? Até crescerem, né? Quando elas são crianças, os pais são os heróis. Mas depois que crescem, aí elas começam também a ver defeito nos pais, porque eles têm mesmo, né? E aí começam as críticas também. A verdade é que quando se imita é porque existe uma admiração, né, envolvida, um deslumbramento envolvido, né? Eu imito aquela pessoa, eu tento imitá-la porque ela me inspira, eu gosto, eu admiro aquela pessoa, como eu gostaria de ser como ela, e assim por diante, né? E existe uma coisa boa quando você deseja ser como alguém no sentido positivo, imitar o caráter, imitar a dedicação, a eficiência daquela pessoa em algumas áreas e tudo isso. Isso não tem problema. O problema é quando isso passa a ser negativo, se torna uma obsessão, a pessoa se torna triste, a pessoa se torna diminuída, ela se torna deprimida até. Por que ela não é igual àquela pessoa? Por que eu não faço o mesmo sucesso que ela? E isso não é bíblico, isso não é bom para as nossas vidas, né? Bom, para imitar a Cristo é preciso nascer de novo. Nenhuma pessoa que não tenha passado pelo milagre da conversão poderá imitar a Cristo. Não tem jeito. Eu vejo muitas pessoas fazendo obras de caridade, falando coisas bonitas aqui e ali, mas sem conversão não há imitação de Cristo. Sem conversão não há solução. A vida cristã, ela só pode ser desenvolvida a partir da conversão. Não tem outro jeito. Então você vê a importância de se receber a Cristo como Senhor e Salvador, de estar identificado com Cristo, com a sua morte de cruz. Isso é muito importante, porque não é possível viver na nossa própria vontade, né? Não é possível viver na nossa própria vontade. Eu faço o que eu quero, ninguém manda no meu nariz, eu sei o que é melhor para mim. As pessoas que não são convertidas, muitas agem dessa forma, né? Eu sei o que é melhor para mim, né? E assim por diante. E tem uma indisposição enorme para aprender, principalmente para aprender a palavra de Deus, né? Não é possível de si mesmo, né,
dizer de si mesmo o que fazer com o pecado. Não tem jeito. Às vezes eu vejo, né, pessoas dando conselhos sobre o pecado, né? Às vezes eu vejo. E tudo dá errado, porque a única informação correta e orientação correta que nós temos a respeito do pecado é a que vem da Bíblia Sagrada. Não adianta ler livro de filósofo, não adianta ler livros de outros líderes religiosos, não vai resolver. A única solução para o pecado está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem trouxe a solução para isso, né? Então não adianta. Eu me lembro, por exemplo, eu conheci um irmão, um pastor, ele era tremendamente usado por Deus, né? Poucas pessoas eu vi na vida, eu conheci ao longo da minha trajetória, que eram tão usadas por Deus como esse pastor foi. Tá? E eu me envolvi com ele uma época e foi muito bom para mim. Nós tivemos um relacionamento de eu pregar na igreja dele e assim por diante. Mas aí ele começou a ser tentado em relação a uma mulher na igreja. E ele estava com um casamento em crise também, e eu mal sabia dessa situação, ele nunca compartilhou, e ele começou a buscar uma terapia, uma psicóloga, mas ela não era crente, E ele foi lá para ouvir tudo o que ele queria, exatamente o que ele queria. Meu filho, seja feliz, para com isso, de ficar se tolindo, né? Colocando obstáculos na sua felicidade. Não, você não está feliz com a sua mulher? É essa aí, sem qualquer culpa, sem problemas e tudo isso. E a queda deste homem foi terrível, eu não vou descrever. A forma como afetou a sua família foi muito triste. Tá? Então, nós não podemos, de nós mesmos, dizer o que fazer com o pecado. Todo mundo faz, isso não tem importância. Os tempos são outros. Não. Quem pode nos orientar sobre o pecado é a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada. E não a carne, não a natureza caída, não a mente afetada, né, atingida pela queda no Jardim do Éden. Uma mente que não é confiável, a mente do ser humano. Então, somente o que Deus diz é o que nos interessa. Sobre o pecado ou qualquer outro assunto, somente o que a palavra de Deus nos diz. E outra, não se pode viver sem limites, e muita gente quer viver sem limites. Né? Os crentes hoje são mundanos, muitos crentes mundanos. Olha o que eles postam nas suas redes sociais, dizendo que são evangélicos, são crentes, sabe? É coisa abaixo de vulgaridade, né? De imoralidade, de ofensas e tudo isso. Então, é um mundanismo hoje que se alastra, né, que perdura no meio dos evangélicos, a frouxidão, né, a autoindulgência, esse negócio de perdoar a si mesmo. Não tem problema, depois eu resolvo, depois dou um jeito e tudo isso. Né, e isso vai complicando a vida espiritual das pessoas. É preciso haver renúncia o tempo todo, né? Conversão envolve renúncia. A gente não renuncia só quando recebe a Cristo. Então eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar com isso e aquilo para receber a Cristo, para eu me batizar. Não, a renúncia, ela é constante a vida toda, a vida inteira do crente é uma vida de renúncia. Temos que renunciar continuamente, renunciar ao eu, às nossas paixões pecaminosas, tendências pecaminosas. Essas não morrem lá com a conversão. Não, de maneira alguma. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. Né? O mal que habita em mim, o pecado que habita em mim, constantemente. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 30, eu morro a cada dia. Todos os dias estou morrendo. Olha que coisa importante para a nossa vida espiritual, né? É preciso reconhecer os pecados, as quedas, as falhas e as fraquezas. Quando olhamos para a perfeição de Cristo, nos sentimos como que humilhados, né? Isso causa em nós humildade, causa em nós tristeza. Nós sabemos que nós estamos muito aquém.
e causa também arrependimento, tristeza e arrependimento. Tristeza por ter caído na tentação e arrependimento. Tristeza por ter caído na tentação e arrependimento são coisas agradáveis a Deus. A palavra que abre os céus é arrependimento. Como Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito, arrependido, como diz o Salmo 51. É preciso se esforçar para ser santo, como Cristo é santo. Imitar a Cristo é uma demonstração de que alguém nasceu de novo, e isso é muito importante também, nesse sentido. Em quais aspectos Cristo deve ser imitado? Em quais? Na sua santidade. Porque a santidade de Cristo, ela foi genuína. Cristo não usou uma máscara, ele não fingia ser santo. Ele, quando estava num lugar, era de um jeito e no outro lugar era de outro. Não, de maneira alguma. Quando ele estava sós, ele era de um jeito. Quando ele estava com os discípulos, os discípulos agora vão ver o que eu vou fazer, então deixa eu me comportar. Não, a santidade de Cristo era genuína, era sincera, era sem fingimento. A santidade de Cristo foi constante, desde o seu nascimento até a sua morte, até a sua ascensão. Ele nunca agiu de forma errada. Coisa tremenda, E nós vemos que a santidade de Cristo foi a mesma em qualquer circunstância, comendo com as pessoas, não havia nele pecado, advertindo alguém, virando a mesa dos cambistas, dos mercadores, lá no templo, aquilo foi um ato de santidade também. Ele nunca deixou de ser santo, em todo o tempo, sendo humilhado, sendo afligido, sofrendo o processo da crucificação, ele não perdeu a compostura, não perdeu a santidade. Tanto que em Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando o anjo anunciou para Maria o nascimento de Jesus, ela diz assim: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vai nascer um santo de você. O santo, não é nenhum santo. O santo que de ti há de nascer. Coisa tremenda. Como podemos dizer que um bebê que vai nascer é um santo? Nós não sabemos. Não sabemos como será. Nós oramos e que pedimos a bênção de Deus para que aquela criança nasça saudável, que os seus passos sejam passos firmes, aprovados por Deus, fundamentados na palavra de Deus. Mas quem garante? Quem garante? Não tem como garantir. Mas o anjo disse para Maria: o santo que de ti há de nascer. Esse é o nosso Jesus. Não tem ninguém como ele, ninguém. Quão inconstante nós somos, diferente de Cristo. A nossa santidade varia. Uma hora ela está mais gorda, outra hora está mais magra. Uma hora ela está bem, outra hora ela está enferma. A nossa santidade é assim, a nossa caminhada é assim. Nós temos momentos na nossa vida em que nós oramos mais, outros momentos que oramos menos. Tem época na nossa vida que lemos mais a Bíblia, tem época que lemos menos. Tem época que falamos de Cristo, tem época em que nos calamos. Mas não com Cristo. Havia uma constância e sempre há. Também nós devemos imitar a Cristo na sua obediência ao Pai, e ele foi obediente até a morte e morte de Cristo. Obedeceu ao Pai sem reclamar, sem murmurar. Eu não estou contente com essa situação. Hoje eu tenho que fazer isso, eu não queria fazer. Não. Ele obedeceu ao Pai sem nunca desistir, e ele obedeceu sem demorar. Não tinha com Jesus depois eu faço. Filho, faz isso, depois eu faço. Não. Ele estava em sintonia com o Pai, Tanto que nós vamos ver na sua oração, em João capítulo 17, versículo 1, ele começa assim: Pai, é chegada a hora. Eu estou atento ao teu relógio. Eu estou atento ao teu calendário e à tua agenda. Pai, eu me encaixo na tua agenda. Que coisa bonita essa entrega de Jesus ao Pai. Também nós devemos imitá-lo na renúncia. E nós vemos isso em Mateus capítulo 16, versículo 24. Cristo pede isso de nós.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é negar-se a si mesmo? Tem um teólogo chamado William Barclay, ele pega lá de Pedro negando a Jesus, quando perguntaram para Pedro: você também não é um deles? Não, nem sei quem é. Não sei quem é esse homem, do que vocês estão falando. Nem conheço, nem sei. Negar-se a si mesmo é isso. É quando você põe os olhos em Cristo e se esquece de si mesmo. Paulo, Simone, Adriel, e outros que estão me ouvindo, a Tereza Bárbara deve estar assistindo, o pastor Altamir, que faz aniversário hoje, meus parabéns. Então, a gente olha para a gente e diz: eu não sei mais quem eu sou. Eu não me conheço mais. Eu só sei que existe Cristo. E eu estou como que perdido no bom sentido, perdido dentro de Cristo. Estou encaixado dentro de Cristo. Eu perdi a minha identidade para assumir a de Cristo. Que bonito isso. Então essa renúncia é muito importante. Cristo renunciou. Quem pode calcular o que Cristo renunciou para fazer a vontade do Pai e trazer mulheres e homens, ao reino de Deus? Ninguém consegue calcular o tamanho da renúncia de Cristo. Ninguém consegue. Ninguém renunciou mais do que Ele. Qualquer sacrifício da nossa parte, não será nem sombra do que Ele renunciou. Não será nem sombra. Nós também, assim como Cristo, devemos viver uma vida de amor ao próximo, sem ofender as pessoas. E a quem Ele obedeceu, a quem precisou Ele pedir, a quem Ele ofendeu. A gente nunca encontra Jesus ofendendo alguém, Jesus como que entristecendo alguém com uma palavra indevida. Não. A quem Jesus precisou pedir desculpas? Quando foi que Ele voltou atrás? Não existe. Porque tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, tudo que Ele olhou, tudo que Ele, no que Ele agiu, tudo foi com perfeição. Tudo que Ele falou foi com perfeição. Nunca Jesus recuou numa palavra dita, nunca. Nunca Ele modificou um ensino para os seus discípulos ou para qualquer outra pessoa. Eu falei aquilo, mas não era exatamente aquilo. Eu estive pensando melhor. Não tem isso em Cristo. Ele é perfeito. Que maravilha, que coisa gloriosa o nosso Jesus. Não é para a gente estar orgulhoso dele. Tenho orgulho de Cristo. Eu amo a Cristo. Sou deslumbrado com Ele. Então nós devemos também imitar a Cristo na sua humildade e na sua mansidão. Ele se tornou servo, lavou os pés dos discípulos. E Isaías capítulo 42 fala sobre o servo do Senhor. E ele veio para servir. O verbo servir é muito dificilmente conjugado, principalmente nos círculos pentecostais. Os pentecostais temos dificuldade de conjugar o verbo servir. Nós gostamos de mandar, de presidir, pastor presidente. Nós gostamos de quem é que vai decidir, quem é que está com a palavra e tudo isso. Nós não gostamos muito do verbo servir, mas Cristo é o servo de Jeová, servo sofredor, servo sofredor. Então que a gente aprenda também a servir como Jesus serviu. Lavou os pés dos discípulos para dar-lhes uma lição, para mostrar-lhes que Ele estava ali para servir. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que coisa bonita. Ele tinha comunhão com os rejeitados da sociedade, com os desprezados, com os odiados da sociedade. Aquela turma que ninguém queria nada com ela, por ser pobre demais. Aquela turma que ninguém queria nada com ela por ser doente demais. Os leprosos, por exemplo. Jesus não os evitou. Jesus teve contato, curou-os, interagiu com eles. Quantas pessoas que foram curadas de lepra em Israel podiam se lembrar do Senhor com gratidão, com alegria, do seu olhar, do seu poder de curar. Que coisa bonita, nós vemos isso em Cristo Jesus. E ele se envolveu até com Zaqueu, lá em Jericó, cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram odiados. O povo não gostava deles porque cobravam impostos para os romanos.
para os opressores. Cristo se interagiu com ele, entrou na sua casa. Zaqueu sentiu alegria quando Jesus se aproximou dele, né? A alegria invadiu a vida de Zaqueu. E é isso que acontece quando Cristo entra na nossa vida. Ele não vem só, ele traz paz, ele traz alegria, porque essas coisas estão nele, né? Que bênção, sabemos disso, né? Devemos também imitar a Cristo no contentamento, né? Jesus nasceu num estábulo, foi perseguido na infância, não foi uma vida fácil, de maneira alguma. Seus pais viviam com medo constantemente. A realeza, os Herodes queriam matá-lo, eliminá-lo, e foi assim ao longo da vida, né? Várias vezes nos evangelhos vamos encontrar e queriam matá-lo, né? Então, ele nasceu num estábulo, filho de pais humildes, né? Desprovido de conforto, e viveu tudo isso sem reclamar, né? Sem reclamar. Que não haja em nós murmuração também sobre o que nós temos e deixamos de ter, sobre o que acontece conosco ou que deixa de acontecer conosco. Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? No tempo certo, quando Deus quer dar alguma coisa, Ele vai dar. E se Ele não der, Ele já deu o maior de todos os tesouros, seu Filho Jesus. Pense nos missionários ao longo dos séculos, que viveram uma vida de renúncia, que foram para ilhas, para países distantes, para selvas, né? Da África, da Ásia, para pregar o Evangelho. A vida difícil que eles tiveram, vendo seus familiares morrerem de doenças tropicais, de toda sorte de doença, sendo atacados, morrendo, martirizados. Nem por isso se sentiram miseráveis. Não. Eles sabiam que eles tinham abraçado os tesouros eternos, que ninguém poderia tirar deles. Que nós possamos ter isso em mente, principalmente nesses momentos de pandemia, onde há muita perda, muita lágrima, muito pranto, muita coisa ruim, muita solidão. Tudo isso, não percamos a esperança, não percamos, porque nós temos, o apóstolo Pedro diz que nós temos, em esperança nós somos salvos, e a nossa esperança está no Senhor, e nós temos uma herança incorruptível, guardada no céu para nós, guardada no céu. Não é guardada num banco, não é guardada no INSS, guardada no céu para nós. Maravilha, né? Então nós precisamos ter isso em mente. Então que não haja em nós isso, né? Não devemos duvidar ou questionar jamais da palavra de Deus, jamais, né? A palavra ou questionar a palavra de Deus, mas obedecê-la por completo, né? Eu nunca vou querer fazer isso na minha vida e nunca fiz, de duvidar da palavra, de questionar a palavra, de procurar defeito na palavra de Deus, né? Até porque a pesquisa bíblica não foi ainda concluída, né? Ela está sendo feita continuamente, né? E a palavra de Deus permanece. O próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, meus irmãos? Que Deus ajude e que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus no Getsemane. Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade, né? E como Ele ensinou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Nós vamos então, neste momento, louvar o Senhor com o hino 482, que é um hino que fala da ceia do Senhor. Com muita alegria, o hino 482. Bendito Jesus, nós chamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor. Por teu paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor. A grande ternura do teu coração
Boa noite, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão, eu partiste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes, pois é glória de mim o fazer. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, amigo Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Para nós ele tem o infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui para mais uma vez celebrar a ceia do Senhor. E ela continuará, porque o próprio apóstolo Paulo, citando Jesus, ele diz: até que eu venha. Vamos ver neste momento o texto apropriado para essa ocasião, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeiro Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, ele instruiu a igreja de Corinto e a nós também sobre a celebração da ceia do Senhor, e ele coloca algumas informações importantes, né? Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Então nós temos aqui, vemos a importância, né, da morte de Cristo, do seu corpo sendo oferecido como sacrifício por nós na cruz. A palavra de Deus diz, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 15, que no seu corpo ele desfez a parede de separação, e que pelo seu sangue, né, ele nos lavou dos nossos pecados. Então, como é importante a morte de Cristo, o seu sangue o seu corpo sendo partido por nós. Então, neste momento, vamos dar graça pelo pão. Pai, em nome do teu Filho Jesus, estamos aqui para te agradecer por este pão que apresentamos, que simboliza o corpo do teu Filho, rasgado, macerado, partido por nós, Senhor, no seu sacrifício de cruz. Que agora possamos receber, Senhor, comer, não para a nossa condenação, mas para que tenhamos vida e vida com abundância. Perdoa os nossos pecados, Senhor, lava-nos completamente no sangue de Jesus, porque a tua palavra nos ensina que o corpo de Jesus Cristo, teu Filho, é verdadeiramente comida para as nossas almas. E possamos participar então, para nosso fortalecimento espiritual, para a renovação da nossa esperança, até o dia em que cearemos contigo nas mansões celestiais. Em nome de Jesus. Amém.
Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus apresentou o pão, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, irmãos. Louvado seja teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória seja dada a ti. Semelhantemente, também depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Vamos dar graça pelo cálice, que simboliza o sangue do Senhor Jesus. É o único meio para nos lavar dos nossos pecados, não há outro. Deus nunca planejou. Nós vamos ver no Antigo Testamento o sangue de bodes e ovelhas, de touros, de animais, podia fazer alguma provisão temporária. Era passageira, era temporária. Mas o sangue de Cristo nos limpa eternamente. Por isso, no livro de Hebreus, ele é chamado de o sangue do concerto eterno. Olha que maravilha. É o sangue do concerto eterno, porque este concerto nunca será substituído por outro. Se você pegar, por exemplo, o pacto que Deus fez com Adão, depois fez outro pacto com Noé, depois fez um pacto com os patriarcas, depois fez um pacto com a lei mosaica, isso foi mudando. Mas quando chega no sangue de Cristo, aí é o sangue do concerto eterno. Nunca mais haverá um outro concerto. Encerra aqui. Aqui fecha com o sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa. O poder do seu sangue para nos purificar de todo o pecado, para nos lavar. Maravilha. Então nós vamos agora dar graça pelo cálice. Pai, em nome do teu Filho Jesus, novamente nós te agradecemos pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que ao tomarmos agora, possamos fazê-lo com temor, com gratidão, para que a nossa comunhão contigo, a nossa intimidade contigo, seja cada vez maior, Senhor. Lava-nos completamente no sangue do teu Filho Jesus. Dá-nos uma vida de santidade. Dá-nos uma vida agradável aos teus olhos, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Disse Jesus, tomai e bebei. Disse Jesus, tomai e bebei, este é o meu sangue. Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus apresentou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento, é o novo concerto, novo pacto no meu sangue. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Façamos pela fé, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Graças te damos pelo sangue do teu Filho Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Graças te damos, Senhor, por lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos neste momento orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas, sobre os nossos missionários, sobre as missões com as quais nós estamos envolvidos também. Vamos orar também para que o Senhor nos livre dessa pandemia e envie as vacinas em quantidade, mais do que suficiente para vacinar o mundo todo, o Brasil, o mundo todo. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. E amanhã, não se esqueçam, às 10 horas da manhã, estaremos juntos novamente para o culto da ressurreição. Culto da ressurreição.
Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos pela provisão do sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, para nos purificar de todo pecado. E agora, em nome de Jesus, nosso divino mediador, nós suplicamos a Tua bênção sobre a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia, livra-nos dessa pandemia. Deus, dá graça. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que trabalham nos hospitais, em clínicas, socorrendo os enfermos, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na limpeza, na copa, Senhor, preparando comida para os que estão internados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, protege todas essas pessoas em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da nossa nação. Livra-nos da pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Também peço, Senhor, que o Senhor envie as vacinas em quantidade, vacinas potentes, eficazes, Senhor, que venham nos proteger desse vírus e de todas as suas variações, em nome de Jesus. Socorre-nos, ó Deus, para que possamos viver uma vida, Senhor, sem barreiras, sem obstáculos, possamos servir o Senhor e trabalhar e fazer o que temos que fazer, prosseguir com a nossa vida sem qualquer impedimento. Pai, em nome de Jesus te pedimos. Tem misericórdia da nossa nação. Salva o Brasil, envia um derramamento do Teu Espírito sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, dá-nos conversões, dá-nos uma grande colheita de almas dessas ações, salva as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, salva, Senhor, que o Teu Espírito venha invadir todos os segmentos da sociedade, em todas as esferas da sociedade, como o Senhor fez nos avivamentos passados, faz outra vez, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta-nos para a oração, para a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus te pedimos. Também, Senhor, eu peço para aqueles que estão enfermos, cura-os de toda enfermidade, livra-os de todo mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ninguém fique sem atendimento, em nome de Jesus. Também peço por aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, hoje, quantos, todos os dias, conforta os seus corações, dá-lhes ânimo, dá-lhes alegria do Teu Espírito Santo, fortaleça o Senhor nas suas emoções, em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Também quero pedir, Senhor, pelas missões, pelos nossos missionários, pelo Guilherme e a Kelly, junto aos povos ribeirinhos, pelo pastor João Boca, lá na Missão Sena, Senhor, pelo Jeame, Senhor, que trabalha com os atores também, Senhor. Pai, os infratores, Pai, cuida desses ministérios, Senhor. Pai, lembra-te também da Vila dos Órfãos lá na África, lá na Zâmbia, Senhor. Do pastor Ted, Senhor, e da Judy, que viajarão amanhã de volta à África. Dá-lhes uma viagem, Senhor, segura, uma viagem tranquila, Senhor, em nome de Jesus. Leva-os em paz e segurança. Abençoa a igreja lá na Vila dos Órfãos. Abençoa a escola, abençoa as mães que trabalham nas casas. Abençoa os órfãos também e supre toda a necessidade, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Pai, abençoa também os poderes constituídos da nossa nação, o executivo, o legislativo, o judiciário, Senhor. Livra, Senhor, o Brasil dos políticos corruptos. Livra o Brasil, Senhor, dos juízes corruptos, em nome de Jesus. Cuida da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia dos que estão desempregados. Abre-lhes uma grande porta. Aqueles que precisam estudar, Senhor, também ajuda-os, Senhor, a pagar as mensalidades escolares e tudo isso. Supre, Senhor, em nome de Jesus. Também quero pedir, meu Deus, que na tua misericórdia, porque todo ouro e toda prata do universo pertence a Ti, abençoa as finanças da Igreja Cristã da Trindade, que haja recursos suficientes, Senhor, para continuarmos, Senhor, que ninguém venha murmurar contra Ti por nossa causa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, envia, Senhor, os recursos, provê, Senhor, em nome de Jesus, na vida do Teu povo e na igreja também, Senhor. Também quero pedir pelos todos os pedidos de oração que estão chegando através dessa live, que chegarão. Deus, olha, atenta, inclina os Teus ouvidos e ouve, e opera, e faz o milagre necessário na vida de cada um. Salva os perdidos, salva as almas, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos.
e pela fé. Nós já te agradecemos também. Continua, Senhor, abençoando a minha esposa também, fortalecendo-a cada vez mais, Senhor, para que ela possa estar totalmente recuperada e desenvolver o seu ministério sem qualquer impedimento, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus, quero agradecer aqui meu filho Adriel, faz a transmissão, toca o teclado, e esse esforço para estar aqui hoje. Eu me sinto muito feliz de ter minha esposa aqui do meu lado. Quando ela não está, sinto muita falta, né? Mas hoje ela está, e eu creio que nas próximas, agora estará sempre, né? Em nome de Jesus. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.